Poeira do tempo. Naquelas ilhas, de lençóis e bate-vento, as dunas com barrigas crescidas para cima é que marcavam as distâncias, as palavras, os amores e o tempo. O céu e o chão eram quase a mesma coisa, com as areias desenhando destinos e mudando as direções. Os albinos, condenados à escuridão, espiavam pelas janelas e com as mãos sobre os olhos viam a vida saindo e chegando nos barcos dos pescadores que, assim como as pessoas, tinham tamanhos, vontades e nomes. Na beira da maré, mestre Eleutério, com seus pés de pato enfiados na lama, arrumava a vela do barco, quando um caranguejo enfeitiçado lhe roçou as pernas. Benzeu-se e, com cuidado, o guardou com as mãos. Sabia do seu desejo e o colocou para dentro, admirando a brancura do seu casco transparente. Se tu quer vir, pode entrar. Neste barco, tudo que é filho do mar é bem-vindo. E o soltando nas tábuas, o viu correr para debaixo da rede de pescar. Voltando ao trabalho, de longe avistou o cego Nicanor e se aproximando em passos miúdos. Vinha tateando as coisas invisíveis com uma mão e com a outra apoiava-se na bengala torta e escura. Ficara cego numa noite de lua cheia, que de tanto admirar não percebeu que ela lhe roubava a claridade dos olhos. Estranheza maior que essa, só a sua fala, que obedecia às fases da lua. Quando cheia, falava muito, mesmo sem vontade. Na minguante, sentia que as palavras iam rareando, fazendo grande esforço para completar as frases. Na fase nova, quando a lua sumia, nada podia ser pronunciado. Era o tempo da angústia, de não poder dizer o que sentia, nem o que sonhava. Então, na fase crescente, sentia as palavras voltando, como os olhos d'água que sabem o tempo de afogar os leitos dos rios. Bom dia, mestre Eleutério! Bom dia, Nicanor! Se abanque aqui! E pegando em suas mãos, o sentou na tábua com cuidado. Eita, que o vento tá forte! E tu ainda vai sair para pescar de madrugada, Eleutério? Vou sim, meu velho. Por isso é que eu tô ajeitando a vela que rasgou na última pescaria. E hoje vou ter companhia. Nicanor deu um sorriso, pensando que fosse alguma dessas mulheres que andavam por aquelas bandas a desmiolar os homens do mar, entregando seus corpos com gosto de sal e os tragando para dentro, como se fossem as marés, quando comem as embarcações desatinadas. Não é isso que tu tá pensando? E fez uma pausa, admirando os guarás que voltavam em revoadas sobre o manguezal. E por breves instantes, pensou que fossem respingos de tinta. Vai ser um caranguejo enfeitiçado que acabou de me visitar aqui e o coloquei para dentro. Fez o certo. Esse bicho não pode ser contrariado. É filho das encantarias. Leva contigo que vai estar protegido, afirmou Nicanor, molhando as mãos na água. E demoraram ali conversando, enquanto distante o sol se avermelhava, desmaiando por sobre as águas naquele fim de tarde. As sombras, aos poucos, iam se deitando nas dunas, e os ventos arrastando as anáguas compridas que as areias vestiam. Pronto, acabei, disse Eleutério, dando o braço a Nicanor para que pudessem voltar. E assim rumaram até as casas dos povoados, todas cobertas de palha com cajueiros e coqueiros adornando os quintais. No canto da cerca se despediram, quando ouviram aquela voz fanha e envelhecida vindo por sobre a janela. Anjinho, tu já acendeu a lamparina? Era a velha Valeriana, que de dentro de casa perguntava para sua neta, Miçanga, a morena mais bonita dali, sempre com um vestido arrancado pelo vento, para expor as suas coxas de bronze. Mesmo sendo moça feita, a avó não percebia e a tratava como se ainda estivesse indiferente ao mundo.
Os machos em si zumbiam ao seu redor, como se fazem os besouros desnorteados em volta da luz. Ainda não! Respondeu ela com os olhos perdidos na janela, à espera sabe-se lá do quê. Como não? Interrogou a velha com um cachimbo na mão. Por acaso Nossa Senhora vai chegar em nossa casa e encontrar tudo escuro? E soltou longas baforadas que escurecem as nuvens. As mesmas que iam desabar as águas no meio da madrugada, no exato instante do grito de Eleutério com a faca na mão. Nas morrarias, a escuridão era completa e as estrelas mergulhavam arranhando pedaços no céu. Os barcos cochilavam e as velas sopravam palavras de vento, mais sussurradas que ditas. Eleutério, após deixar Nicanor, foi até a casa do albino Majucá, que o esperava na porta. Naquele instante a vida se invertia. Todos os albinos caminhavam sem medo, se banhando na claridade da lua. É como se as estrelas e eles fossem condenados a existir apenas durante a noite, voltando a se esconder assim que o dia raiasse. Mestre Eleutério, se abanque, disse Majucá, lhe estendendo um banco de madeira. Assim que ele sentou, o albino desandou a falar. Vou te contar um segredo, mas que morra aqui mesmo o assunto. Mestre Eleutério até se espantou pelo atropelo da conversa. Vertigem de ansiedade. E o que foi que aconteceu? Tirou do bolso um cigarro amassado, úmido pela saliva do mar. Majucá deixou a vista perdida no rumo da maré, que vinha crescendo. Olhou para os lados, desconfiando das brisas faladeiras. Mas continuou. Miçanga tá prenha! Eleutério abaixou o cigarro de uma vez e até se esqueceu de tragar. Prenha? Mas como assim? E abriu os olhos de quem espera notícias de morte. Ora, prenha, disse Majucá. Ela veio aqui e me disse pela própria boca. Prenha, pode acreditar. Mas quem é o pai? Perguntou Eleutério com cara de dúvida. Majucá pediu calma e lhe contou desde o começo do jeito que tinha ouvido. Aconteceu numa tarde distante, perdida entre dias gastos. Miçanga, logo após o almoço, adormeceu perto da janela e no sonho uma coisa lhe erguia o vestido e invadia seu corpo. Não era homem nem bicho. Tentava gritar, acordar, mas desistia, tomada pela sensação que lhe dominava. E sem saber o tempo que havia estado naquilo, acordou saciada pela voz da avó cantando cantigas de mentira, dessas que só quem já viveu bastante acredita que tinham sido feitas. Só então, mestre Eleutério levou o cigarro à boca e, soltando fumaças anoitecidas, balançou a cabeça. Foi o vento. Majucá também havia ouvido essas histórias, de como os ventos se apaixonavam pelas mulheres da praia e as procuram para engravidá-las. Mas as barrigas demoram mais do que o normal, pois são eles, os ventos, quem decidem o tempo do nascimento. Calados, ficaram a remoer o assunto. Viam distantes vagalumes e estrelas brincando por entre as raízes do mangue, sumindo e aparecendo, cintilando e voando, sem saber se era um ou outro. Nessa madrugada, acordado por um trovão, Eleutério saltou da rede, passou a mão nos olhos, abriu a boca, espantando um resto de sono, e pegou o cofo onde guardava as coisas. Vinha distraído, pensando na história de Miçanga, quando só então percebeu o quanto a chuva havia aumentado. Decretando ser impossível ir para o mar naquelas condições, ainda assim rumou em direção ao barco sob pingos que ressoavam feito pisadas no chão. De longe, avistou uma sombra de mulher,
sentada no mesmo lugar que o cego Nicanor havia estado, ainda de tarde, enquanto consertava a vela do barco. Engoliu as palavras e piscou para limpar a vista. Era ela mesmo, miçanga, com aquele mesmo sorriso e aquela pele de febre que se queixavam os pescadores assombrados no mar quando viam a terra. Ela apontou com os olhos no rumo das dunas e levou as mãos à boca, guardando um grito que não tinha forças para sair. Eleutério mais sentia do que via brotando do chão aquela sombra descomunal vindo em sua direção. Pegou a faca de dentro do cofo e viu 2 olhos avermelhados de um touro à sua frente por dentro do sereno da madrugada. Não teve medo, pois havia sonhado quando criança com aquele momento. Era Dom Sebastião, a assombração que morava debaixo das dunas, de onde vinha o som dos tambores. Eleutério sentiu a lâmina mergulhando na estrela no meio da testa do bicho enfurecido, até que ouviu o cabo da faca rachando em sua mão. Deu um grito e, tombando pela força sobrenatural, sentiu o gosto da areia em sua boca ao cair próximo ao barco. Febril, repentinamente virou-se para a miçanga e viu de pernas abertas a parir pedaços de vento, depois as brisas e em seguida os furacões que em rodopio começavam a engolir todas as coisas daquele lugar. Barcos, casas, coqueiros, dunas, cercas, bichos. E quando a madrugada tombou exausta, apenas o vento caminhava sem pegadas e se confundia na poeira do tempo. Em memória de mim. A primeira vez que eu morri, andava pelas sombras da Praia Grande. Dirigia-me de cabeça baixa para a Praça da Faustina, observando os besouros escuros que caíam na calçada, quando aquele homem, me confundindo com o amante de sua esposa, me desferiu um golpe mortal. A faca comprida se ajustou perfeitamente à minha magreza. A parteira, ao me ver nascer, disse que era um sinal de nascença, essa mancha escura que trago nas costelas. Mas eu sabia que não. Era a cicatriz por onde a faca havia entrado. Mas queria mesmo vos relatar a segunda vez que eu morri. Vocês podem estar se perguntando neste momento, mas como assim morrer pela segunda vez? Ora, quem já morreu sabe disso que falo. Cada vez que a gente morre, ganha outra vida para viver. Milagre não é nascer sempre. Milagre é se lembrar das outras vidas. Eu sou um desses. Lembro de tudo que vivi, com tanta clareza e de tal forma que só não matei o velho Malaquias pé de cabra no dia que ele me chamou de chifrudo, porque ele havia sido meu neto. E no velório de Dona Joana Eterna, ninguém entendia meu choro, pois eu tinha apenas 12 anos e ela 143. Ela havia sido meu amor de infância em outra vida. A segunda morte também foi de faca e confundido novamente. A diferença é que dessa vez o amante é que me matou pensando que eu fosse marido da mulher que ele amava. Ao entrar no céu, um anjo se aproximou de mim. Suas asas eram engraçadas, pareciam mais de paturi que de um anjo. Disse-me com um sorriso divino e cínico na boca. Boa noite! Seja bem-vindo! Pensei. Um anjo gago? Ele respondeu. Sim, um anjo gago. Por que não? Morri de vergonha ao saber que ele lia meus pensamentos. Não tinha vergonha. Você está pronto para voltar? Fiquei em silêncio, pensando em dizer não. Já estava cansado de morrer confundido, mas ele me acalmou, lendo meus pensamentos novamente. Tenha calma. Você não vai morrer assim. Qual o seu nome?
Perguntei para agradecer. Gabriel. Não, Galileu. Não, Galiano. Isso. E abriu o mesmo sorriso, perguntando mais uma vez se eu estava pronto para o renascimento. Disse-lhe um sim, um pouco mais convencido de suas promessas. Mandou que eu fechasse os olhos e prendesse a respiração. Assim que a parteira me batesse, eu choraria. E o fôlego voltaria aos meus pulmões. Garantiu-me ele. Hoje estou fazendo 115 anos. Fiquei viúva muito cedo. Meu marido e meu amante se cruzaram num fim de tarde no cais da sagração e caíram sangrando. Eu os recolhi do chão e me recolhi para sempre na minha porta e janela. Esqueci dos homens e das ruas. Até a missa deixei de ir. Bastava entrar na igreja de São Pantaleão que eu ouvia todas as santas e santos me chamando de pecadora, sem vergonha. Ultimamente, só o anjo me visita nas noites de caduquice. Depois de ouvir minhas lamúrias, se despede. Boa noite. E sai voando pela janela, com suas asas de paturi, sobre a fonte do ribeirão. Promessa de São João. Acordar antes do dia. Por isso, bocejava demoradamente, parada ali na porta da cozinha. Observava a dança das bandeirinhas coloridas sobre o quintal varrido. O festejo ia começar, pensou alegre, voltando a entrar. Havia esquecido por alguns instantes do café no fogareiro. Mas o cheiro invadindo a casa lhe apressou os passos em direção ao saco de passar, enfiado nas palhas acima do jiral. Já tô com fome, Matilde! Reclamou Apolinário, sentado na cadeira de macarrão. Nunca que pensei que a velhice fosse assim. O sono vai embora e a fome fica. Calma, meu velho. Aqui, fome não mata homem. Pra quem tem fé, nunca farta o café. Tu tá te lembrando que hoje começa o festejo de São João? E é? E eu lá me lembro de alguma coisa? Credo, tu não te lembra nem de quando era patrão do boi? Ah, disso eu me lembro. Mas não sei mais fazer toada, elas desapareceram. Minha cabeça secou. Quando era mais novo, fazia a hora que eu queria. Matilde se aproximou do marido e, deixando a xícara de café preto, lhe entregou um pedaço de bolo de tapioca. Ao vê-lo comer apressado, advertiu. Calma, Apolinário. O bolo não vai correr. Diacho de fome é essa? Nem quando tu trabalhava na roça era assim esgulepe. Em seguida, voltou para a cozinha. Retornou para a sala com um prato e uma cuia d'água se postando em frente ao altar. Admirou o quadro desbotado de São João. Se benzeu e, depois de pingar a vela, fixou-a num prato. Em seguida, com cuidado, foi derramando a água até enchê-lo quase que completamente. Ainda nem morri, tu já tá preparando as homenagens para mim? Assustou-se o marido com um pedaço de bolo grande vazando pelo canto da boca. Mas que ideia! Tu tá ficando um velho cheio de invencionice. De noite, na hora da ladainha, quando acender a vela, eu te digo quem será o homenageado desse ano do nosso batalhão. Me diz logo, mulher, tu não sabe que velho morre quando ninguém espera? Vai que quando eu deitar pra cochilar, não abra mais o olho. A morte ouve a conversa dos vivos. Sorrindo, Matilde deixou o fósforo sobre o altar para tudo estar perfeito quando começasse a ladainha na boca da noite. Pensou nas palavras do marido e achou engraçado. Vai que esse doido tenha razão. Por isso resolveu contar. Será o seu pai, João Cazumba. Tu lembra dele? Partiu há tanto tempo. Ele não respondeu. Revirou o último gole de café e, espiando para a porta da casa, viu o pai entrando. O mesmo bigode escuro no rosto,
chapéu de palha na cabeça, camisa surrada, calça enrolada na canela e sandália de couro arrastando no chão. O seguiu com os olhos, enquanto o pai atravessava a sala. Na metade do caminho, as roupas mudaram. Tudo era colorido e cheio de brilho. Com o chocalho na mão, o pai encarou e sorriu, lhe perguntando: "Não vai me ajudar a pôr a torre na cabeça?" Apolinário duvidou se daria conta, pois naquela idade até andar já havia desaprendido. Mas não é que conseguiu? Deixou o bastão de lado, pois sentia as pernas como no tempo de menino. Levantou a torre e ajeitou na cabeça do pai. O velho sorriu, já transformado em cazumba. Beijou a cabeça do filho com aquele mesmo cheiro de cigarro e desapareceu, feito fumaça, dançando lá para as bandas do quintal, onde o vento, com sem-vergonhice, atiçava ainda mais as bandeirinhas. O urro do boi. Quando pôs os pés para fora da rede e tocou o chão de terra batida, tentando achar os tamancos, Maria da Purificação estranhou que a mãe não estivesse ali na rede ao lado. Por isso, se calçou ligeiro e saiu apressada, levantando a cortina fina do quarto. Ao vê-la de frente para a porta da cozinha, quis saber: "O que foi? A senhora tá caducando? Logo de manhã? Deixou a rede quentinha para vir pegar essa frieza do quintal?" "E eu lá caduco, minha filha?" respondeu a mãe, Vicentina Cazumba, 90 anos vivendo naquele mesmo povoado. Herdara o apelido do marido, Melquiades Cazumba, brincante de boi e fazedor de careta e torre. Tu que quando dorme, morre por dentro dos sonhos. O mundo pode é cair que tu não te dá conta. Eu não acredito que tu não ouviu esse boi urrando a noite inteira. Sono de velho é leve, feito cabelo de milho. Pois eu não ouvi mesmo. E alguém aqui tem boi? Que eu saiba, ninguém. Mal dá para criar bichos no quintal. Mas bastou uma semana e em todas as casas a mesma reclamação. Primeiro pelos de mais idade, depois os adultos e por fim as crianças, que não pregavam mais os olhos. Aquela choradeira a noite inteira, até os cachorros ficavam incomodados latindo a todo instante. "Esse povo tem rezado pouco", assegurou Domingos Preto, o curandeiro daquele lugar, que marcou novena e logo após o primeiro dia, entre cafés e bolos de tapioca, ouviu as pessoas tentando resolver aquela situação. "Isso não é alma de vaca que morreu no parto?" tentou explicar Zé Engá, o melhor roceiro ali. "E boi lá tem alma, Zé?" protestou Vicente Camurim, pescador de coragem inquestionável. "Eu ouço todo dia esse urro. O que eu não sei é se é de boi ou se é de vaca", disse Maria Coco, cheia de dúvida. "Porque cada dia tá de um jeito." Pela Porco, que ainda não havia falado, alisou o bigode e, tirando o chapéu, se abanou. "Maria Coco, isso lá importa? Se é urro de boi ou se é de vaca? A danação é que ninguém dorme mais nesse povoado. Quem dorme pouco acaba ficando louco." "Calma, gente, calma", acalmou os ânimos Domingo Preto. "Primeiro temos que saber se alguém comprou algum animal aqui." Todos se olharam e, pelo silêncio que fez, tiveram certeza que ninguém havia comprado. Só depois da 5ª novena foi que Ibrahim chegou de volta ao povoado. Havia ido na cidade negociar sua produção de mel. E como sempre demorava-se por lá, bebendo o dinheiro da venda. Por ter chegado há pouco, ainda não tinha ouvido os urros, só os rumores. Tomando café na roda naquela noite, após a novena, teve um lampejo, claro como um relâmpago por sobre o campo.
Dona Vicentina Cazumba, a senhora se lembra que Melquíades Cazumba havia encomendado uma armação de boi para fazer uma promessa? Eu mesmo fui lá deixar. Como não lembro? Se nós que cobrimos o bicho, fizemos a barra, os desenhos, os chifres, canutilhos, miçangas. Minha vista gastou foi, desse tempo, de tanto estar madrugada diante na lamparina. Ele queria fazer a promessa pelo nascimento da nossa primeira neta, que nasceu antes do tempo. A menina teve pressa de ir ao mundo. Pois é, a promessa não foi feita, porque ele morreu logo depois. E onde está o boi? Ninguém havia pensado nisso, nem mesmo Dona Vicentina Cazumba. É que foram dias tão tristes depois da morte de Melquíades, fazendo-a esquecer até da promessa. Só então lembrou que o marido havia colocado o boi dentro de um saco de estopa e guardado sobre as esteiras da casinha do quintal, lá no alto, a roçar a cumieira. Então é ele que está urrando sem a sua promessa. Amanhã mesmo pagaremos. Arrume os brincantes e os instrumentos, ordenou Dona Vicentina, cobrando de si aquela situação pelos esquecimentos. Foram 3 dias de bumba meu boi, até que cessaram os urros, e o sono invadiu todas as casas. Dormiram durante 1 semana. Apenas Ibrahim ficara acordado, brincando com aquela armação pelas ruas do povoado, entre goles de cachaça, já que era o miolo do batalhão. O 7º nascimento. Foi no primeiro dia do 9º mês de gravidez da minha mãe, logo de manhã cedo, que ouvi os barulhos do mundo vindo de fora. Ainda ali, guardada, sem nunca ter visto ou ouvido, que me espantei com o latido do cachorro da nossa casa. Depois, muitas vozes que com o tempo aprendi a distinguir, ora do meu pai, ora da minha avó ou das minhas irmãs. Eu estava por nascer e me esperavam com ansiedade e receio. Foi pela voz da minha avó com a lamparina suspensa, benzendo a barriga da minha mãe, que descobri que o meu nascimento também transpirava medo. E se for menina? O que vamos fazer? Não será, minha mãe. Confiemos em Santa Margarida, protetora das grávidas. Mas a minha avó, mulher vivida e sabedora das coisas, disse friamente, como se fosse o vento vindo do mato azul distante, logo por trás dos campos. Teu sangue frutifica fêmeas, nem a macheza do teu marido é capaz de diluí-lo. Não há tronco maciço, todos racham. Veja como só tenho netas. E ouvi os nomes das minhas 6 irmãs: Doroteia, Divinéia, Divina, Domitila, Dária e Dalva. Papai, até então calado, parou um pouco de fumar nervoso e cuspiu seus medos pela janela onde o rio se abria. Como será a nossa vida se for mulher? Qualquer pessoa da Baixada sabe que quando um casal tem 6 filhas, a última e 7ª se transformará em curacanga. Na noite em que nasci, a nossa casa estava cheia de gente. Não parecia um nascimento, mas um velório. O silêncio era ensurdecedor, reverberando nas paredes de barro, e nenhum sapo ou grilo ousava quebrá-lo. As pessoas se olhavam, mas não tinham coragem de falar. Tomavam café com voracidade, por não ter o que dizer. Até a minha madrinha inventou doenças e o meu padrinho pescarias, para não ter que ir em nossa casa. Mamãe deitada na cama e cada vizinho que chegava trazia um santo. Até que as dores cresceram e comecei a me mexer. A parteira Úrsula, com terços no pescoço e rezando sem parar, pedia toalhas.
e lamparinas mais perto, e encerrava sempre com aquele verso que me atravessou durante toda a vida. Senhor Jesus Cristo, conhecedor de todo o coração, não traga a sétima filha, mas a marchesa do varão. Senhor Jesus Cristo, conhecedor de todo o coração, não traga a sétima filha, mas a marchesa de um varão. Quando o meu choro ecoou pelo quarto e a parteira viu entre as minhas pernas, falou como quem se despede. É mulher. Desde esse dia, quase ninguém brincava comigo, só meu pai, minha mãe e a minha avó. Com o tempo, envelheci com vovó no quarto. Não sentia gosto em ir para a rua brincar com as outras crianças. Até fumar cachimbo ela me ensinou e disse que as fumaças que a gente sopra vão lá para cima e viram nuvens. Por isso chove sempre. São elas querendo voltar. Ficava vigiando para ninguém ver. E se eu tossia, ríamos juntas. Gostava mais da velhice que da meninice. Assim, íamos guardando segredos no mesmo quarto e em todas as noites. Até o dia em que ela, fingindo estar com sono, se embrulhou dos pés à cabeça e disse que eu poderia ir, mas que voltasse antes do amanhecer. Então, eu saí pela janela e, distraída pelos campos, vi pescadores perdendo as falas e caçadores tremendo ao me verem passar. Depois me juntei às estrelas mais velhas, que aprenderam a espiar a vida antes das nuvens e para onde eu retorno todas as noites. A parteira Úrsula viveu no século passado, em Pinheiro, e era casada com Bernardo Cujuba. Quando ele estava na vila, as crianças quase não saíam de casa com medo. Os livros. É necessário que eu conte como começou a minha paixão pelos livros. Não que isto seja um desejo meu, mas da minha esposa, que antes de fechar os olhos me fez esse pedido, sem saber que seria o último. Aqueles mesmos olhos onde descobri o amor e morei por toda a vida. Sei que aquelas duas estrelas mais brilhantes do céu, que visito todas as noites, são eles me espiando. Cumpro o pedido, mais por amor que por vontade de contar. Então, assim começa a derradeira promessa. A nossa casa era grande, assim como o coração do meu pai, da minha mãe e do meu tio Serafim, o cego. Lá cabiam todas as pessoas do mundo, e foi entre tanta gente que chegava e partia que vi pela primeira vez o cigano Miro. Depois sua presença se tornou comum em nossa casa, como se fosse um ritual. Apeava do jumento, pegava os 2 sacos que trazia cheios do que eu não sabia e se dirigia até o quarto do meu tio. Os deixava lá e só então retornava, como se fosse outra pessoa, e abraçava cada um de nós, sorridente e com seus dedos cheios de anéis. O que trazia naqueles sacos de estopa? Mesmo sendo menino, nunca me atrevi a perguntar. O quarto do meu tio era um mundo particular, lá no fundo da casa, depois de atravessar todo o corredor onde ficavam os quartos de visita. Meu tio passava o dia lá, só o via na hora do almoço e do jantar. Vinha distante com passos indecisos, gaguejando no chão, agarrando a bengala e tateando a parede. Era um homem de poucas palavras, mas bastava o cigano chegar em nossa casa que seu desejo de falar crescia, como o vento que entrava pelas janelas no fim da tarde. Sua voz era tão rara que eu até estranhava ao ouvi-la. Depois do almoço, ficávamos apenas nós 3 naquela mesa. Eles 2 tomando café e falando de assuntos que eu não entendia bem. Mas sentia um prazer diferente naquilo. Cochilava várias vezes. Então mamãe me levava para a rede. Um dia, assim que todos saíram da mesa,
Tio Serafim me encarou com aqueles olhos brancos, cheios de nuvens que não passam, e me pegando pelo braço disse que havia chegado o dia. Eu sorri sem entender, e juntos atravessamos o corredor. Por mais que o visse todos os dias, naquele dia o corredor me pareceu bem maior que o de costume. Até que chegamos ao final e entramos no quarto. Meus olhos demoravam a se acostumar com tanta coisa. Não havia um pedaço da parede para ser visto. Tudo era tomado por livros, enfileirados, em prateleiras e mais prateleiras, até a altura do teto. Ele deixou que eu falasse, pois sabia o quanto eu estava surpreso. Tio, é isso que o cigano Miro lhe traz todas as vezes que vem aqui? Sim, desde a primeira vez em que esteve aqui, que me presenteia com livros. Em todo lugar que vai, compra ou troca essas maravilhas. Quando os sacos estão cheios, ele sabe que é tempo de nos visitar. E como o senhor faz para ler? Perguntei sem entendimento. Ele sorriu e, abrindo um livro, mandou que eu fechasse os olhos. Primeiro passou a ponta dos meus dedos sobre aquelas páginas cheias de relevo. Em seguida se pôs a ler e me explicou que aquilo se chamava braille. Com o tempo, para mim não havia outro lugar mais fascinante da nossa casa que o quarto de tio Serafim. Logo aprendi a ver com os olhos fechados. Envelheci assim, entre livros. Quando dei por mim, muitas pessoas haviam partido e outras chegado. O corredor continua o mesmo, e o atravesso apenas quando me chamam para almoçar e jantar. Perdi a visão, mas o mundo continua colorido a cada página que leio com as mãos. E já não estranho esse cheiro de café que invade o quarto, assim que abro um livro. Leio em voz alta, pois sei que o cigano Miro e meu tio Serafim ouvem atento as histórias que não tiveram tempo de ler.